Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você, internauta, que está acompanhando a gente aí ao vivo por essa live no Facebook TV Jornal Interior. Deixa aí, viu, o comentário que a gente vai ler, depois a gente vai responder tudo com o maior carinho. Olha só, hoje o cotidiano está muito bacana. Eu vou conversar com uma psicanalista sobre medo e fobia. Qual é a diferença? Quais são as sensações? Será que todo mundo tem medo nessa vida? Daqui a pouquinho ela vai responder tudo isso pra gente, viu? Vou conversar também com o Dr. Marco Aurélio Cabral sobre cirurgia plástica. E o professor Marcelo vem trazendo aquela super dica dos cuidados que a gente deve ter para evitar as viroses. Então aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto. O cotidiano tá só começando. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre medo e fobia. Será que é normal a gente sentir medo em alguma fase assim da nossa vida ou não? Estou aqui com a Edivânia Campos, ela que é psicanalista, vai responder todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao cotidiano. Eu tenho certeza que a senhora pode ter medo de alguma coisa, porque se eu não estiver errada, todo mundo tem medo. Pelo menos alguma coisinha, nem que seja de uma baratinha, mas tem. Marcela, boa tarde. Você tem razão. Tem sim. Mesmo porque o medo é necessário. Quando o ser humano não tem medo, exige medo, por ele não ter medo. É verdade. Desde a primitividade, nós temos o medo para fuga, para defesa. Quando criança, eu não tenho a noção do medo. Por isso eu coloco o dedo na tomada. Sim, sim. Ok? Verdade. Então, quando adulto, já formando, na formação do meu superego, eu entendo que se eu colocar o dedo na tomada, aquilo vai me causar um choque tremendo. Então, é necessário ter medo. O medo é uma segurança para mim. Se um ser humano que não tenha um medo de alguma coisa, bom, vai ter algumas sequelas disso, alguns sofrimentos que ele poderia ter evitado. Então, primeiramente, precisamos entender que o medo é necessário. Por uma questão, por me defender. Eu preciso ter medo, tá? Senão, de alguma forma, eu vou passar por situações que me vão levar a fobias. Entendi. Quando tá? o medo ele é excessivo, aí a gente já começa... Peraí. Tem alguma coisa errada. Se eu começo a sentir uma suadeira, um ataque cardíaco, aquela sensação de pânico, já não é normal. Já está passando do medo normal, tá? O medo é consciente. Você tem como controlar aquele medo, tá? Mas quando passa para o campo da fobia, já entra no campo da inconsciência. Aí é quando vem... vamos imaginar que eu tenho um medo, eu não posso chegar perto de algum lugar alto. Medo, ok. É fobia, doutora? Bom, vamos ver se é fobia. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Porque só o medo de chegar naquele lugar alto pode ser uma proteção. Pode ser uma proteção. Você pode ter algumas outras características que não é bom que você se aproxime do lugar alto, porque você vai ter vertigens, ali não é confortável para você. Isso é fobia? Não. Isso é proteção. Agora, quando você pensa em ir, se aproximar de um lugar alto, olha lá, vamos lá o processo. Eu penso que vou passar por um lugar alto, aí eu já começo, eu vou passar por aquele lugar alto. Nossa, e já começo a sentir assim, sabe, assim, e começa a suar o coração. A disparar. Aí eu penso, eu vou passar pelo lugar alto, se eu passar por ali eu vou cair. Eu cair, eu vou morrer. Começa o drama. Isso passa a ser fobia. Percebe? Medo e fobia. O medo é necessário. A fobia não é necessária. E só traz coisas ruins, sentimentos ruins e também pode atrapalhar a nossa vida. Não é isso, doutora? Atrapalha. Você acaba... eu conheço pessoas hoje que, por conta de fobias, não conseguem se relacionar no trabalho. Chegam a pedir demissão. Tá? Isso atrapalha a vida social. Porque imagine, se você tem uma fobia
de espaço fechado. Você trabalha aqui no espaço fechado. Sim. Imagine se você tem essa fobia. De não conseguir ficar muito tempo nesse espaço fechado. Ok. Obviamente que eu não vou conseguir desempenhar bem o meu Não trabalho. vai. Você pode até lutar com isso, mas em algum momento aquilo vai te trazer Vai incomodar. um incômodo tão forte que você vai sair do seu autocontrole. Você não vai conseguir trabalhar confortavelmente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, numa pesquisa feita pela Federal de São Paulo, de 13 a 20% das pessoas do mundo sofrem algum tipo de fobia. A senhora falou um dado muito interessante, de 13 a 20% das pessoas elas têm fobia, mas muita gente também tem medo. E a gente quer saber de que você tem medo, hein? O Wagner Salles ele foi até as ruas de Caruaru saber e vai contar tudo pra gente. Ter medo é natural para qualquer ser humano. Mas e quando esse medo se transforma em fobia? E quando esta fobia passa a atrapalhar o dia a dia das pessoas? Nós vamos saber aqui no centro da cidade do que as pessoas têm medo. E se este medo já deixou elas em alguma situação constrangedora. Vem comigo. Monteiro, você tem medo do quê? Olha, hoje eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Medo de um familiar meu ficar doente, até mesmo de eu ficar doente, entendeu? De perder o controle da situação, seria isso? Isso. E sobre as fobias, você tem alguma ou algumas? Porque todo mundo tem um medo que é meio incontrolável, né? É verdade. Assim, há pouco tempo eu sofri um acidente de moto. Então, hoje eu posso dizer que eu fiquei meio receoso em andar de moto. Não que seja algo que eu não consiga, mas assim, sempre me vem à mente o momento da queda, as dores que eu senti. Então, assim, foi uma coisa que eu peguei. Hoje eu posso dizer que seria uma fobia que eu tenho. Então, para você, entre moto e carro, sempre vai ser o carro. Até porque eu vendi minha moto após o acidente e hoje eu possuo o carro. Então, sempre carro. Até mototáxi eu fiquei com dificuldade de pegar. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de altura, medo de altura. Medo de altura. Não suporto altura nenhuma. Já deixou de fazer alguma coisa por conta desse medo? Já cancelei uma viagem de avião, mas depois eu remarquei, disse que não tinha medo, aí depois, entendeu? Mas eu tenho medo de altura, muito. Se alguém te convidar para fazer um pulo de bungee jump... Não, eu não vou não, de jeito de maneira. Aí Deus me livre, vou nada, ou não. Tenho medo, poxa, tá doido. Tenho medo. Qual o teu maior medo? Barata. Já aconteceu alguma coisa na tua vida que a barata atrapalhou? Já, eu tenho medo porque quando eu era bebezinha tinha uma barata dentro do meu berço. Aí eu fiquei com trauma. Aí hoje eu tenho fobia e é sério. É sério, botaram uma barata uma vez em cima de mim, minha garganta tapou, eu fiquei sem respirar. Sério, é o tipo de medo que te deixou sem respirar. Então é uma coisa que te deixa realmente muito nervosa, né? Muito. Você tem medo de quê? Acho que de morrer, na verdade, né? Tu pensa muito nisso, tu perde algum tempo pensando nisso? Eu acho que muita gente pensa, né? Ninguém tem noção de quando é que vai acontecer, como é que vai ser. Acho que muita gente se pergunta sobre isso. Já deixou de sair de casa alguma vez por conta desse medo de morrer? Acontece de ficar assustada algumas vezes. Mas a gente não deixa de viver por isso, né? Eu acho que o medo que ela tem é bastante comum, porque todos nós temos medo de partir, deixar quem a gente ama. Não é isso, doutora? Mas quando a gente deixa de viver também, de se relacionar, pode se tornar uma fobia? Transtorno fóbico. Pode sim. Quando você para de querer se relacionar por medo, é bom salientar o seguinte: a fobia ela tem algumas variáveis. O que a gente denomina de agorafobia, o que a gente fala de fobia social, tá? E específica. A fobia específica é aquela que você tem algo específico. Você diz, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo de rato, eu tenho medo de borboleta, de gafanhoto, eu tenho medo de espelho, eu tenho medo... Então, essa é a fobia específica, tá? Existe a fobia que a gente classifica de agorafobia, que é aquela fobia que você diz... Ágora era onde os gregos se reuniam para discutir. Era praça, ágora é praça. Então você tem medo de estar em algum lugar e discutindo sobre algo com alguém, né? E tem a fobia, que a gente fala fobia social, que é quando você se limita, você tem medo realmente de se socializar. Chega ao ponto de não querer sair de casa. Sim. Né?
só me recordo um pouquinho, me lembra aí. Ela disse que tem Ela disse medo que tem medo de morrer, de que já deixou de sair algumas vezes por conta disso. por conta disso. Veja, nossa mente, ela é muito assim, eu vou dizer a palavra muito traquina com a gente, tá? Tem o nosso inconsciente, ele é muito traquino com a gente. Às vezes a gente diz, eu tenho medo de barata, mas não é da barata que você tem medo. Você transferiu um medo para algo que você consegue denominar, que você consegue ver. Aí você diz, eu tenho medo da barata. E é um medo, é um pânico mesmo, é uma fobia, passa a ser fobia. E quando você vai a um profissional e começa a tratar essa fobia, tá? Já é um pânico, barata, elevador, avião, você consegue perceber, Marcela, que na verdade não é o avião, não é o elevador, não é a barata. Algo te aconteceu, tá? Em algum instante da sua vida, muito especialmente na infância, um período entre 5 e 7 anos, Olha só. né? Muito possivelmente, porque esse é um espaço muito significativo dentro do campo da psique, tá? E você trouxe isso. Entendi. É um assunto tão assim, né? Não é, doutora. Que a gente quer e é um mais, assunto tão né? amplo que a gente fica querendo falar mais, é quando a gente Mas olha, não ai meu tem Deus, o tempo é curto. não tem tempo. Mas depois a gente ok, volta e continua primeiro a falar. passo, ela precisa procurar um profissional lá, vai ser feita uma avaliação de quanto tempo ela está tendo isso, alguns outros sintomas, e buscar o que gerou, né, o que trouxe esse medo, tá bom? Tá certo, então. É uma fobia isso aí. Obrigada, não é só um medo. doutora. Obrigada, eu adorei conversar contigo. Ô, gente, estamos aí. Depois volta porque o assunto é tão amplo que a gente tem muitas dúvidas ainda. Obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Marcela. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, vou receber aqui no estúdio o Dr. Marco Aurélio Cabral, porque hoje a gente vai conversar sobre otoplastia. Você sabe o que é isso? É a cirurgia de correção da orelha. Me espera, eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Marco Aurélio Cabral, porque nós vamos conversar sobre otoplastia. O que é isso, hein? É aquela cirurgia que corrige o tamanho da orelha. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Boa tarde, Marcela. Mais uma vez, enorme prazer estar aqui no teu programa. E o senhor é sempre muito requisitado aqui, porque quando a gente fala de cirurgia plástica, principalmente de correção, as pessoas ficam, meu Deus do céu, otoplastia foi um dos assuntos que ficaram no ranking que a gente foi selecionando. Okay. E aí tem tantas perguntas com relação àquela orelhinha proeminente, com relação ao tamanho da orelha, hoje a gente vai esclarecer tudo, viu, gente? Vamos começar então pela orelhinha proeminente, que a gente começa a perceber desde a infância, né, doutor? Bom. Acredito que esse assunto venha muito em voga pelo fato da sensibilização dos pais, em começar a perceber que a criança começou a ficar incomodada, principalmente a criança do sexo masculino, que geralmente mantém o cabelo curto. Verdade. E as meninas, quando tem cabelo grande, chegam a incomodar, mas conseguem fazer o disfarce. Conversando sobre a orelha proeminente, que é a famosa orelhinha abano. Qual a idade ideal para a gente operar? Acima dos 6 a 8 anos, tá? Existe uma literatura que o ponto de corte é 6 anos, existe uma literatura um pouco mais conservadora que aos 8 anos deve ser começada a pensar nessa cirurgia. A cirurgia, na grande maioria das vezes, ela é feita de forma ambulatorial. O que é isso? Você pode operar o paciente, 0 complicações em seguida, tem como dar alta para esse paciente com as observações e as orientações para os familiares. É uma cirurgia que ela pode ser feita com anestesia geral ou sedação com anestésico local. É uma cirurgia que dura aproximadamente em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E a grande satisfação dos pacientes a gente consegue perceber logo no pós-operatório imediato, porque a correção já fica lá de uma vez por todas. Sempre costumo dizer que há uma satisfação grande, mas uma cirurgia onde tem muitas técnicas é porque todas são boas e nenhuma é perfeita. Por que eu estou comentando isso? Porque pode existir as alterações, pode existir as complicações. Então o pessoal sempre me pergunta, doutor, mas por que o senhor fala sempre de complicações? Porque nem tudo na cirurgia é cirurgia, nem tudo na cirurgia são mar de flores.
A cirurgia de otoplastia é uma cirurgia extremamente tranquila, mas ela não é isenta de complicações. A criança ela pode nascer com a deformidade da orelha para frente, o tamanho da orelha, a ausência da orelha, que se chama acrotia, a orelha pequena, que se chama microtia, ou a deformidade adquirida, que são os traumas. Pessoas que têm um acidente automobilístico, de moto, ou trauma de contato, todas elas podem vir a deformar. Também que ficam com a orelha deformada. Isso. Os atletas que lutam, por exemplo, lutas que roçam, que tem um atrito entre a orelha e uma região um pouco mais endurecida. Pode sofrer uma deformidade cartilaginosa e esse paciente também querer vir a ser operado. O senhor citou crianças que não têm a orelha, que nascem sem a orelha. Dá para ser reconstruída? Como que é feita essa reconstrução? Eu costumo dizer que tudo na plástica no mundo existe, tudo. Você deve ter escutado ouvir falar que já até transplante de cabeça já se tentaram fazer, transplante de face já foi conseguido, então é possível sim fazer a reconstrução do pavilhão auricular. A grande maioria das vezes é necessário ter cartilagem. Nossa orelha ela é composta de pele, um tecido celular subcutâneo extremamente fino e praticamente toda cartilaginosa. Para a gente reconstruir a orelha é necessário adquirir essa cartilagem. Geralmente é do próprio paciente e ela é retirada numa das últimas porções da costela. É feito um molde, aí onde entra a arte da cirurgia plástica, onde o cirurgião plástico ele vai moldar aquele padrão de orelha e colocar na região onde a orelha deveria ter nascido. E após alguns meses, ela vai ser maturada. O que seja isso? Ela vai ser aberta. A cartilagem é colocada rente ao pavilhão, onde deveria ser, atrás da pele, mas após alguns meses ela é autonomizada, ela é cortada por trás e jogada a orelha para frente para dar a leve proeminência na qual ela deveria ter nascido com ela. Geralmente essa cirurgia ela é feita na infância, para você reconstruir. Isso. Quando a criança ela vai crescendo, já que foi feita essa cirurgia para reconstrução de orelha, ela vai acompanhando o crescimento ou vão ser feitas outras cirurgias ao longo da vida? Excelente pergunta. Por isso que a gente tem que esperar a idade de maturação cartilaginosa, que ela vai em torno dos 6 aos 8 anos. Independente se, chega por incrível que pareça, o pessoal que tem acrotia ou microtia, eles vêm corrigir mais na fase adulta. As crianças não têm tanto esse incômodo, os pais ficam muito preocupados quando a gente fala que vai tirar um fragmento de costela para moldar a cartilagem. Então a gente vê que a tendência maior é já na fase adulta, quando ele realmente tem a decisão, quero ajeitar, está me incomodando, os adolescentes pedem muito aos pais para que levem ele, o pessoal da cirurgia plástica, para que faça essa reconstrução, porque começou a sofrer os bullying, aquelas azarações que os colegas começam a fazer, mas é possível sim deixar uma orelha bem semelhante à outra. E vou te contar um outro detalhe, existe prótese de orelha. Sim. Hoje, na época que eu estava estagiando no Hospital do Câncer, a gente teve uma situação que a paciente adquiriu uma prótese de orelha e, por incrível que pareça, é extremamente semelhante à orelha contralateral. Inclusive em Pernambuco tem uma pessoa que elabora esse material e é muito parecido. A gente só consegue perceber quem realmente tem essa vivência. Vamos falar um pouquinho sobre esse pós-operatório, como que ele é feito, ele é complicado, até para dormir, até porque você não pode ficar encostando Não pode bater a orelha, porque como esses pontinhos são dados com pontos extremamente finos, ele pode vir a quebrar. Ele pode vir a soltar da parte cartilaginosa e voltar. Tipo o que eu digo para os pacientes, você pode romper esses pontos cartilaginosos e eles tenderem a voltar ao normal. A grande maioria, a ideia é se comportar. A gente pede para que use uma faixa na região da orelha, que prende aqui, que chama-se de mentoneira, de forma que ela consiga deixar a orelha quietinha em repouso, quase colada na região craniana. Isso 24 horas, só tira para tomar banho? Só tira para tomar banho. Ao torno de 7 a 14 dias, a gente vai retirar essa faixa e a gente pode pedir para os pacientes alternarem essa faixa no momento de dormir. Para quê? Para dar o conforto de não ficar batendo essa orelha. Às vezes você dorme e você não sabe o que você faz, as giradas que a gente dá na noite. Então, a ideia é que essa orelha fique comportadinha lá. Depois de 14, a gente pede para ficar mais 7 a 14 dias usando essa faixa só para dormir. Após isso, a gente pede para tirar e observar como é que está sendo essa força cartilaginosa. Muitas vezes você precisa dar uma raspada nessa cartilagem
para enfraquecê-la de forma que a gente consiga moldá-la de forma melhor para que ela fique comportada de acordo com os pontos que a gente dê. Muito bem, doutor. Hoje eu conversei com o doutor Marco Aurélio Cabral sobre otoplastia, que é a cirurgia de correção da orelha, que pode ser uma orelha proeminente. Tem pessoas que nascem sem a orelha e também tem pessoas que têm a orelha grande e também pode diminuir. Exato. Muito bom, doutor. Obrigada, Obrigado. viu? Mas eu vou aproveitar também que eu já fiquei sabendo que hoje é seu aniversário. É verdade. Então, meus parabéns. Muitos anos Obrigado, de vida. Marcela. O senhor que ajuda tanta gente, a gente recebe tantas mensagens, ajuda tanta gente aí. Tem muitas mulheres que retiraram o seio porque tiveram câncer, que falam, esse é o meu anjo. Então, ó, parabéns para esse Agradeço cara o carinho, aqui, obrigado a muda todos da vida de produção tanta e a gente. você também pelo carinho. Obrigado. Obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Se Se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o Festival de Inverno de Garanhuns. Afinal, começa amanhã. A cidade já está movimentada e o Wagner Salles vai mostrar tudo pra gente. Também tem aquela super dica do professor Marcelo. Hoje ele vai falar como é que a gente pode evitar as viroses durante esse período frio. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano e agora falando sobre um festival que eu particularmente adoro. Estou falando do FIG, o Festival de Inverno de Garanhuns. Nessa época do ano, a cidade fica lotada, recebe turistas de todo canto do Brasil e claro que os garanhuenses aproveitam essa época para ganhar dinheiro, né, gente? O Wagner Salles vai contar como é que está essa movimentação financeira aí na cidade. Estamos na entrada da cidade de Garanhuns e prestes a começar o 28º Festival de Inverno. Com tantas atrações musicais, teatrais, circenses e artistas, é claro que a economia vai estar bastante aquecida, porque este festival lota e chama diversos turistas do Brasil inteiro. E aqui, olha, próximo ao pórtico de entrada, existe o Eco Agreste, uma espécie de receptivo de viagens para que você que é turista pare aqui e perceba, tenha o gostinho do que realmente Garanhuns tem de melhor. Vamos lá dar uma olhada? Vamos conhecer o que essa cidade tem para mostrar para a gente? E olha, para receber a gente, a Ana Nery, que faz parte do receptivo aqui da cidade de Garanhuns. Mas que espaço bonito, hein? Olá. Que ideia ótima. Parabéns, viu? Olá, Wagner. Boa tarde. Que bom receber vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha no que Vamos tem aí sim. de Olha, bom. aqui nós temos um pouco do que Garanhuns tem a oferecer. Tanto na questão do artesanato, um artesanato bastante diversificado, né, com produtos que você, na verdade, percebe que tem um detalhe, né, tem a flor, tem a questão do clima. A questão também da gastronomia, nós estamos aqui com a cocada à moreninha, com a cachaça que é nossa, que é a pinga nordestina. Então nós temos aqui atrativos, né, e sabores. Você está muito elegante. Me conta quem fez aí esse... É o que? É um chale? É o que? Me explica que peça é essa. Esse é um chale, né? Uma peça super diferenciada, né? Você vê, né, pelo detalhe, né, pela forma você usa de diversa forma, né? Diversas formas. E aí, essa é uma peça da nossa artesã aqui de Garanhuns, a Jame Cajassi, para te apresentar, Jacilene. Essa aqui é a Jacilene, é? Jacilene Paiva, Jacilene Paiva, artesã. É sua peça? é minha peça, né, confeccionada com todo carinho, com exclusividade, né, bem pensado, bem trabalhado, para ser uma peça diferenciada, que ela pode ser usada de diversas formas, não é aquela peça repetitiva, dependendo do que você usar por baixo, vai realçar mais a beleza da peça, né? Vamos ver o que é que você tem aqui, que são as suas peças, quais são elas, me mostra. Nós temos investido no souvenir, trabalhamos diversos temas com o nome de Garanhuns, então nós temos os azulejos, nós temos os quadrinhos em acrílico. Do lado de cá eu tô vendo aqui, olha, chales, boinas, é tudo que as mulheres gostam, né? O que é feito à mão exclusivo. Então chegou aqui em Garanhuns, parou, viu o coração, o nome Garanhuns parou aqui no Eco Agreste. Exatamente, Eco Agreste, procura aqui o pessoal Ana Nery, que está aqui à disposição para todas as informações, para aqueles que estiverem chegando aqui, saírem bem informados daqui. Mais um setor que se fortalece é o comércio. Roupas, sapatos e acessórios são bastante procurados. Com tantas vendas, surgem também as vagas de empregos temporários. Sempre nesse período,
a gente contrata novos colaboradores para melhor atender a demanda, devido a gente saber também que vem bastante turista para a cidade. Inclusive também já estamos preparando aqui a loja. A partir da semana que vem já está chegando novas coleções, novos produtos para melhor atender os nossos clientes. Esse recado vai para as futuras mamães. Olha só, gente, a Sanremo Baby está ainda melhor e cheia de novidades. Showroom com ambientes montados para ajudar você a escolher o quarto do seu filho. E para comemorar todas as mudanças, a Sanremo Baby está com uma promoção de berço americano em 10 vezes de R$ 39,99. Conheça também a seção de acessórios e roupinhas. Sanremo Baby, dividindo tudo em até 10 vezes. Sanremo Baby, a história do seu filho começa aqui. Bom, gente, agora eu estou aqui no estúdio para chamar nosso querido professor Marcelo, porque a gente está num tempo frio. Esse tempo é propício para a gente adquirir viroses. E como é que a gente pode fazer, professor, para evitar? Conta pra gente. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que está acompanhando o programa Cotidiano. Sem dúvida, uma das principais viroses que acomete aqui o Brasil e o mundo todo é a gripe. Mas você conhece o vírus da gripe? Você sabe o que é H3N2, H1N1? Essas formas virais que são mais comuns nesse período de inverno, que vai de maio até o mês de setembro. Então a gente vai conversar sobre algumas dicas importantes do dia a dia, como a gente evitar entrar em contato com esses micro-organismos. É muito importante os cuidados que nós temos que ter no dia a dia, principalmente os grupos de risco, crianças, gestantes, idosos. Então a gente vai continuar conversando com você sobre alguns cuidados que são importantes para que a gente possa evitar o contato direto com essa forma viral. A gente sabe que trata-se de um vírus, gente, de ambiente fechado. Então, durante os meses de inverno, que é bem típico, já que a gripe é uma doença sazonal, as pessoas começam muito a ficar dentro de casa, fechado, ambiente fechado, né? Pouco arejado, e isso favorece. Não esquece que a gripe é um vírus de trato aéreo, então pela respiração, pelo espirro, pelo contato direto você pode, e também através de alguns utensílios compartilhados dentro de casa, se pode contaminar. Dificilmente alguém pega gripe dentro de uma residência e os demais não adquirem, tá? Então vamos dar algumas dicas simples. A gente sabe que as mãos, elas representam um veículo muito fácil de contaminação. Então, por qualquer coisa, a gente leva logo a mão ao rosto. Então, é muito importante o asseio das mãos. É ela que vai entrar em contato com os vírus, trazendo esse vírus para as nossas mucosas. Como ele fica mais ou menos na altura do rosto, você tem a mucosa nasal, a mucosa ocular, a mucosa oral, que é uma porta de entrada muito fácil. Então, tá aqui, ó, uma dica bacana, bem simples, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. É importante que tenhamos em casa para o asseio normal. Chegou em casa, já faz a higienização com o álcool em gel. Então isso aqui é muito indicado, tá? O álcool em gel, ele é muito competente para a remoção desse micro-organismo. Então, saiu de casa, chegou em casa, chegou no ambiente de trabalho, saiu do ambiente de trabalho, a higienização é muito importante nos hospitais, bem próximo aos elevadores, gente, sempre fica lá um recipiente com álcool em gel, então é muito importante fazer esse asseio ao ingressar na unidade de saúde e ao sair também. Essa higienização ela vai facilitar muito. A gente sabe que o contato com dinheiro nas mãos das pessoas, né, utensílios, tudo isso pode favorecer. Então tá aí uma dica bacana que pode ser utilizada constantemente. Não há contraindicação, o álcool em gel é muito competente para isso. Outra coisa que a gente deve evitar, gente, é o uso de lenço de pano. Lenço de pano, quando isso acontece, a gente fica espirrando, assoando o nariz com aquele mesmo lenço. E isso é um veículo de contaminação muito forte, pois se você manusear, deixar em casa junto com as roupas, né, até mesmo para lavar, ou colocar em cima de uma mesa, colocar em cima da cama, você vai estar levando os vírus que estão ali naquele lenço para outros ambientes, para outros utensílios que vão entrar em contato com outras pessoas. E aí você tem uma forma fácil de contaminação. Uma sugestão bacana agora, esse lenço de papel. Esse lenço de papel é simples, é higiênico, você faz o asseio do nariz, toda essa secreção via nasal, é importante que ela seja removida e descartada. Então, com esse lenço aqui, onde o lenço de papel ele é descartável, você faz o asseio e depois joga fora. Um perigo muito grande que tem
é o grupo de doenças que a gente chama que são doenças associadas ao trato respiratório, tá? Esse vírus ele fica nessa área de faringe, de laringe, traqueia, brônquios e pode gerar uma síndrome que não é interessante, é chamada síndrome respiratória aguda grave. Esse é um dos problemas mais graves que a gripe pode trazer para a gente, porque na verdade a gripe é um vírus de entrada para outros micro-organismos oportunistas. Então essas dicas simples fazem com que a gente evite essa contaminação. O vírus da gripe ele é muito resistente, ele pode passar até 48 horas no ambiente, tá? Na forma de vírion, como a gente chama. Ali ele está esperando a primeira oportunidade para entrar em contato com a mucosa, entrar em contato com o organismo e começar a se reproduzir dentro do nosso corpo. Mas com essas dicas simples aqui já evita que a gente possa adquirir essa doença e o que é pior, transmitir a outros. Espero que seja útil essa dica para o teu dia a dia, para que a gente possa preservar sempre a saúde, que é o mais importante. Um forte abraço para você, Marcela, um grande abraço e até uma próxima. Manter tudo na mais perfeita limpeza é um objetivo da Koala. Por isso, gente, que ela possui produtos especiais para isso, como, por exemplo, a linha de desinfetante concentrado Koala, que auxilia na desinfecção de germes e bactérias, deixando o ambiente com aquele cheirinho perfumado. Mas, a preocupação vai mais além. A Koala também tem um desinfetante de alimentos, que é o Utilis. Esse aqui eu uso na minha casa e é maravilhoso, viu, gente? Ele é perfeito para você eliminar as bactérias das frutas, legumes e verduras e se alimentar com a consciência tranquila. Você, revendedor, adquira os produtos Koala com a Cardeal Distribuidora, nossa representante exclusiva em Pernambuco. Koala, o rendimento que faz a diferença. Bom, gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta com um programa super especial, direto de Garanhuns. Afinal, amanhã é o primeiro dia do FIG, o Festival de Inverno. Beijo pra vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.